Ô, Ricardo, uma das discussões que a gente já teve, inclusive, aqui na BMC News, mas acho que vem ganhando força nesses últimos dias, debates nas redes sociais, inclusive com órgãos reguladores, é uma possível substituição do dólar em relação a outras moedas. A gente já começa a ver, até o Brasil mesmo participando desse debate, fazendo contratos bilaterais ou comerciais diretamente com alguma moeda específica, principalmente com a moeda chinesa. Mas acho que a pergunta para você também, principalmente, que acho que está mais próximo, né? Quando surgiu mesmo até o debate em relação ao euro, falava-se que o euro poderia ser uma das possibilidades de substituição. Então a pergunta é, assim, de 0 a 10, estamos já no começo do fim do dólar, né? Ou seja, já estamos caminhando do 5 mais para o 10, ou é um debate ainda muito prematuro? Como é que vocês, principalmente que estão com o euro, né, mais próximos desse debate, poderia ser realmente um debate acadêmico, né? Tem essa preocupação, né? Ou, pelo inverso, também é verdadeiro, a gente vê ainda China com uma posição ainda muito grande em dólar, não vemos nenhuma grande mudança. Como é que esse assunto está, né, principalmente para vocês que estão talvez num debate e uma possível, né, troca, né, principalmente nas questões comerciais, né? Eu acho que é uma pergunta muito interessante, Marcos, mas é uma pergunta que temos que enquadrar dentro de um ângulo mais abrangente. Neste momento, as tensões entre os Estados Unidos e a China, ou melhor, entre a China e o chamado Ocidente, ou seja, os Estados Unidos, a Europa, a Austrália, ou seja, esta tensão que tem vindo a crescer é o grande pano de fundo para tudo mais que acontece. Se olharmos, por exemplo, para a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Rússia, neste momento, tenta posicionar-se ao lado da China como contraponto para a resistência que sente do lado do Ocidente. Ou seja, esta é uma ilustração muito clara de que o conflito geopolítico e também económico entre estes dois blocos, entre a China por um lado e os aliados que vai ganhando e o Ocidente por outro, é o grande pano de fundo para tudo mais que acontece a nível económico global, a nível geopolítico, etc. Ora, dentro desta conversa é natural que surja do lado da China e dos aliados que vai ganhando, sendo que alguns desses aliados são aliados de forma algo ambígua, que ainda não assumiram completamente esta mudança para o lado da China. É natural que vá surgindo a discussão de que o dólar talvez já não tenha o espaço global, já não tenha aquele vácuo global que tinha antes, em que ocupava tudo. A China, ao surgir como a potência que tenta desafiar aqui a potência que neste momento é a mais importante, que são os Estados Unidos, também o faz utilizando a sua moeda, porque todos sabemos que uma das grandes armas dos Estados Unidos, a nível económico, mas também a nível geopolítico, é o dólar. Portanto, é normal que a China também queira começar a ganhar esse tipo de perfil para a sua moeda, para o Yuan ou para o RMB offshore, e que vá surgindo esta conversa e esta discussão sobre se é ou não o fim do dólar, como a moeda de reserva global. Eu penso que não é o fim do dólar como moeda de reserva global, mas penso que o dólar vai, de forma crescente, encontrar cada vez mais resistência por causa deste cenário que eu descrevi. Portanto, será natural que a China e a sua moeda ganhem maior protagonismo na economia global, mas penso que esse protagonismo não irá substituir todo o dólar. Penso que o dólar se vai manter como a principal moeda de reserva a nível global, mas veremos o que vai acontecer, eu não diria nos próximos anos, mas nas próximas décadas, porque penso que esta é uma narrativa que se vai desenrolar ao longo de décadas e vai definir a nossa época, e a época talvez seja 50, 60, 100 anos. Uhum. Ô Ricardo, quando você fala assim, eu também acho que não é um debate para curto prazo, mas já no curto prazo a gente já está vendo alguns movimentos, até não só isoladamente a China, mas a gente vê a Índia se movimentando cada vez mais militarmente, enfim. E o resultado a gente está vendo os bancos centrais estocando ouro, né? Essa aqui é a verdade, o ouro reflete também um pouco dessa percepção, porque na dúvida ninguém sabe que moeda poderia trocar, se vai trocar amanhã, daqui a 50 anos, ou se não vai trocar, e na dúvida
os bancos centrais vão estocando ouro. Será que realmente como alternativa de proteção não é melhor nem dólar, nem euro, nem uma outra moeda, é melhor voltar aí para o padrão ouro? Padrão ouro eu digo assim como proteção de patrimônio mesmo? Olha, o ouro é o ativo de refúgio por excelência, ou seja, quando as coisas correm mal, quando aumenta a incerteza, quando os investidores sentem algum receio, claro, o ouro tem sempre um apelo muito forte. É assim, o ouro é o ouro é o ouro, ou seja, se juntássemos todo o ouro que até hoje foi extraído da terra e fizéssemos um cubo, seria um cubo com mais ou menos 16 metros de lado, ou seja, existe uma quantidade muito pequena de ouro e os bancos centrais não conseguem imprimir ouro. Está a perceber a minha ideia? Ou seja, o ouro tem um valor intrínseco e tem uma capacidade de ser reserva de valor que as outras moedas, as moedas fiat, não têm. Por isso não me surpreende que no meio de toda esta incerteza que estamos a viver, porque, repare, temos a incerteza quanto ao crescimento da economia global, que está ameaçada não só pelas políticas monetárias muito agressivas dos bancos centrais, mas também por instabilidade geopolítica com a guerra na Ucrânia, também por alguns problemas com o fornecimento de energia, por exemplo, vimos agora o OPEC Plus, que há poucos dias resolveu reduzir a sua produção diária mais de 1 milhão de barris de petróleo, ou seja, isto vai fazer aumentar o preço do petróleo, com certeza, irá tornar mais complicada a resolução do problema da inflação e contribui para um panorama mais pessimista face ao crescimento futuro da economia global. Isto é um cenário muito positivo para o ouro. Por outro lado, este cenário mais sombrio para o futuro de crescimento da economia global também deixa de ver que a Fed se veja forçada a ser menos agressiva na subida das taxas de juros e isso vai levar a alguma fraqueza do dólar e quando o dólar cai, o preço do ouro sobe também. Por isso penso que neste momento o ouro poderá ser um investimento muito atraente e não me surpreenderia mesmo nada se o preço do metal precioso, do ouro, chegasse nos próximos dias ao recorde que tinha atingido no verão de 2020, no pico da ansiedade gerado pela pandemia.